Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é segunda-feira, semaninha nova pra gente. E a gente tá aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus, né? Hoje a gente não vai ainda no Evangelho, mas eu vou trazer a meditação do Evangelho de hoje, que é as bem-aventuranças, se eu não me engano. Mas a gente vai aqui no livro de Coríntios, segundo Coríntios. Eu encontrei aqui uma passagem que eu achei interessante a gente meditar em cima dessa passagem, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela vai estar, não é o evangelho, né? Mas a gente vai meditar também essa palavra hoje, que eu achei bem interessante, bem importante para que a gente possa meditar com ela, né? Então, a palavra ela está no livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo do 13 ao 18. E depois a gente vai vir aqui no versículo 5, capítulo 5, a gente vai ler do 1, meditarmos do 1 ao 5. Achei interessante a gente dar uma esticada aqui até o 5, certo? Vamos lá. Animados pelo mesmo espírito de fé, sobre o qual está escrito: acreditei e por isso falei. Também nós acreditamos e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos colocará ao lado dele, juntamente com vocês. E tudo isso se realiza em favor de vocês, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graça para a glória de Deus. A morte é passagem para a vida definitiva. É por isso que nós não perdemos a coragem. Pelo contrário, embora o nosso físico vá se desfazendo, o nosso homem interior vai se renovando a cada dia. Pois a nossa tribulação momentânea é leve em relação ao peso extraordinário da glória eterna que ela nos prepara. Não procuramos as coisas visíveis, mas as invisíveis, porque as coisas visíveis duram apenas um momento, enquanto as invisíveis duram para sempre. Nós sabemos, quando a nossa morada terrestre, a nossa tenda for desfeita, receberemos de Deus uma habitação no céu, uma casa eterna não construída por mãos humanas. Por isso, suspiramos nesse nosso estado, desejosos de revestir o nosso corpo celeste. E isso será possível se formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, que estamos nesta tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta, e assim aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E quem para isso nos preparou foi Deus, o qual nos deu a garantia do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Você tem que ler essa passagem com calma. Então você vai ler uma vez, você vai ler duas, você vai ler três, se for preciso, para que você possa entender, né? Para que você possa entender o que a palavra quer dizer, o que Paulo falava a essa comunidade de Coríntios quando ele falava dessa forma. A gente precisa entender, precisamos entender o seguinte: nós temos dois corpos, né?
Temos o corpo interior e o corpo exterior. Esse corpo que a gente olha no espelho, a gente se vê, né? Mas a gente tem que entender que nós temos um outro corpo por dentro, né? Um corpo que sente, um corpo que absorve coisas ruins, um corpo que absorve tristeza, que absorve alegria, que absorve desprezo, que absorve muita coisa. O nosso corpo interior de dentro absorve nessa vida, né? E Paulo ele vem dizer à comunidade de Coríntios o seguinte, que nós precisamos deixar de priorizar o corpo exterior. Ou seja, a palavra diz que aquilo que é visível é passageiro, né? Mas o que é invisível é eterno. Quando ele diz que nós temos, é como se ele dissesse que nós temos dois corpos. E verdadeiramente é assim, né? A gente precisa se dedicar muito mais ao nosso corpo interior. Aquilo que a gente carrega aqui dentro do coração. Aquilo que a gente absorve aqui dentro, né? Hoje a gente vê. Você olha para muita gente, que vive malhando, né? Muita mulher perfeita, que bota silicone aqui, que faz aqui, que deixa tudo bonito, tudo durinho, né? Mas muitas vezes esquece do corpo que tem dentro. Muitas vezes essas pessoas, elas se saciam só em se ver no espelho e se achar ali lindíssima, maravilhosa. Mas por dentro, muitas vezes elas estão depressivas. Muitas vezes elas estão doentes, né? Doentes por aquilo que fizeram com ela, ou com ele, né? A gente se depara com cada homem maravilhosos, né? Quem não gosta, que enche a nossa visão, um homem malhado, um homem bonito, um homem alto, um homem, sabe? Mas muitas vezes você chega perto, você conversa, você vê como ele é perdido interior. Quando abre a boca, não tem outra coisa a falar, a não ser daquele corpo másculo que ele tem, né? Aquele corpo que ele adquiriu aí com o tempo, né? Quando abre a boca, só fala daquilo que tem materialmente falando. Ah, eu tenho um carro, ah, eu tenho uma casa na praia, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu tenho, porque eu sou o cara, né? Porque eu sou o cara. Mas por dentro a pessoa não tá vivo, tá morto. Tá morto, porque uma pessoa que chega a esse ponto, ela pode se dizer que ela tá morta. Tem pessoas que têm bens aí materiais, né, que só consegue visar isso, não consegue visar o corpo interior que ele tem. Precisamos visar o nosso coração, precisamos visar a nossa alma. A gente precisa visar, é como se Paulo dissesse para aquela comunidade de Coríntios e para nós, que a gente precisa priorizar a nossa alma, porque é ela que a gente vai levar para Deus. Então, se a tua alma ela está perturbada, se a tua alma ela está triste, perturbada, com ódio, com rancor, com ressentimento, né? É o que tu vai ter que levar para Jesus. É o que tu tem que levar para Jesus, é isso aí, né? Dentro da tua miséria humana, o que tu vai levar é isso. E ele não quer a tua alma desse jeito. A palavra diz aqui, se você ler com calma, você vai entender. Ele não quer que a gente chegue diante dele dessa forma, porque a gente não vai ter entrada no céu. A gente só pode ter uma entrada no céu, isso é garantido. A palavra diz que lá temos uma vida espiritual. A palavra diz que lá a gente vamos ter uma casa, um acolhimento, mas não casa feita por mãos humanas, né? Mas nós vamos ter um lugar, né? Um lugar. Lá não seremos pessoas
carne, osso, mas seremos anjos diante de Deus. Então, a gente vai ter a nossa paz interior. A nossa alma, ela vai precisar de paz para que a gente ganhe o céu. O céu é a paz da nossa alma, né? O céu é a paz da nossa alma. Quem nunca sentiu paz na alma? Pelo menos uma vez na vida, seja esse momento aí, um momento na igreja, um momento num grupo de oração, onde você se entregou mais, né? E naquele momento ali, você sentiu uma paz interior tremenda. Eu falo aqui, me lembro, me recordo de quando eu participava, que eu ia ao grupo de oração, todas as sextas-feiras. E eu lembro de um momento, foram 2 momentos que eu tive durante 20 anos da minha vida de caminhada. Foram 2 momentos de paz na alma. Sabe quando nada te perturba? Sabe quando você sai daquele lugar ali e você chega em casa e você não sabe como você chegou em casa, né? Então, aqueles 2 momentos que eu tive durante esses 20 anos, só 2 momentos. Ah, mas quando tu vai à igreja tu não sente paz? Ah, quando tu ora, quando tu tá perturbada com alguma coisa, tu não sente paz? A gente sente paz, a gente sai com o coração aliviado, a gente sai com esperança. Mas essa paz que eu tô falando é diferente. É essa paz aqui, ó, que a palavra, ela nos garante, né? A salvação, a vida eterna, né? É essa paz. Então eu me recordava que nesse dia foi muito intenso. Foi muito intenso. E teve um momento de adoração. Teve um momento de adoração. E adoração, né, para nós católicos, a gente sabe, é expor o Santíssimo Sacramento ali, com Jesus ali vivo, na Eucaristia. E naquele momento, eu com os olhos abertos, a luz, eles apagam as luzes, deixam somente assim a luz da vela ali no altar e tal. E naquele momento ali, eu tava com os olhos abertos, né? Tava com os olhos abertos. E eu pude ver Jesus ali sentado na cadeira do padre, onde não tinha ninguém, porque era um grupo de oração, então não tinha padre, não tinha ninguém. Mas eu consegui visualizar Jesus ali naquele momento de adoração muito intenso que estava acontecendo naquele grupo de oração. E ali me dava, a sensação que eu tinha era de medo. Eu tinha medo porque eu não sabia se realmente era isso que eu estava vendo, porque eu estava de olho aberto. Eu não estava de olho fechado. Eu estava de olho aberto. Então me dava medo, ao mesmo tempo me dava vontade de sair de onde eu estava e ir lá para frente, né? E adorar ele de mais perto ali, porque dentro de mim eu estava vendo. Ele me deu essa oportunidade de visualizar ele ali. E ali aquilo tomou conta de mim de uma forma, né, que veio uma paz dentro de mim, uma paz imensa. Eu sei que eu me recordo que eu só fazia chorar, só fazia chorar. E aí terminou a adoração, terminou tudo, né? Eu me lembro que Sérgio, que é, né, o fundador do grupo, tal, era ele nesse dia e ele chamava as pessoas aqui. Se você teve alguma experiência com Jesus, você vem aqui. E eu lembro que eu toda vergonhosa, eu não fui. Mas eu lembro muito bem de como eu cheguei em casa. Eu sempre ia com 2 amigas, fica um pouco distante daqui. E a gente ia, né? A gente ia. E aí quando terminou o grupo, a gente vinha para casa. E todo mundo comentando, né, como tinha sido, tal, aquela coisa toda, todo mundo comentando, ah, foi muito bom, teve um momento assim, teve um momento que eu senti isso, ah, na hora do Espírito Santo eu senti um arrepio, ah, eu senti um queimou nas minhas mãos, aquele papo que só a gente conhece de grupo de oração, de quem é de renovação carismática que entende, né? Mas eu vinha calada, que eu não dizia nada. Eu não tinha forças nem para falar, porque era uma paz, era uma coisa aqui dentro de mim que
tomou conta de mim. Então eu cheguei em casa, eu vim flutuando. Eu vim daquele grupo de oração naquele dia flutuando. Eu cheguei, olha, parecia que eu não estava nesse mundo da minha paz. Toda aquela minha tribulação, porque eu nem trabalhava nessa época, eu vivia com as meninas sozinha. E as meninas eram pequenas. E eu vivia naquela tribulação que você nem imagina. Mas nesse dia eu vim tão leve, que eu não teve tempo ruim. Não tinha tempo ruim, não tinha tribulação, não tinha aperreio, não tinha nada. Eu experimentei o céu naquele dia. Então, eu acredito que a minha alma naquele dia, ela conheceu o céu. Eu acho que a minha alma, se ela ganhar o céu e ela for, né, de uma forma assim, ou seja, Jesus me visitou pessoalmente naquele dia. Não só naquele dia, como em uma outra experiência que eu tive, né, na minha casa. Mas nesse dia eu lembro. E lendo aqui, tudo isso aqui é verdade. Tudo que a palavra diz é verdade. Tudo que a gente vive na nossa igreja é verdadeira. Então, foram uma das experiências com Jesus Eucarístico ali. A Santa Eucaristia ali. Aquele pãozinho que a gente fala, que é difícil da gente olhar e ver Jesus vivo. Pois é. A gente estava adorando o pãozinho que estava ali. E eu senti isso. E eu cheguei em casa e as meninas teleleita, ele falando. Maria, aí, o que é que tu tem que tu tá calada, não sei o que. Eu disse, nada, eu não tenho nada, não sei o que tal. Mas eu tava sentindo aquilo ali, né? E quando eu chego perto de casa foi que eu fui partilhar isso com as meninas, né? E ali eu lembro que também foi coisa de minutos, de segundos. Foi o tempo de eu sair de lá para cá, né, que aquela paz veio me acompanhando. No outro dia, eu já não estava mais com essa paz toda. Claro que eu estava tranquila, estava de boa, mas aquela coisa boa eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu nunca mais senti. Nunca mais senti. Senti em um outro momento, né? Que aí eu já estava trabalhando, foi quando Jesus veio me dar a bênção de eu reformar minha casa e tal. E aí outro testemunho de vida. Mas é isso que Paulo ele vem dizer, essa comunidade. E a gente, hoje achei tão interessante, porque a gente lembra daquilo que a gente passou, né? E a gente não pode esquecer do nosso homem interior, da nossa mulher interior. A gente tem uma mulher interior dentro de nós. A gente tem um homem dentro da gente. Você, homem, tem um homem dentro de você. E nós, mulheres, temos uma mulher dentro de nós, né? E que precisamos alimentar todos os dias. Todos os dias você precisa alimentar esse homem de dentro de você. Para que as coisas ruins que vêm te acontecer, que tu vem digerir, né, possa todos os dias sair de você. As coisas ruins que as pessoas te fazem, né? As coisas ruins que as pessoas colocam, o lixo que as pessoas jogam em você, né? Que você possa se limpar todos os dias. Como que eu faço isso? Quando a coisa é muito grave, eu vou me confessar. Eu vou me confessar, eu vou procurar uma confissão e vou me confessar, porque eu não estou conseguindo enxergar a vizinha. Vamos dizer assim, um exemplo. A vizinha me fez uma raiva, eu não estou com ódio daquela criatura, eu não consigo nem olhar para a cara dela. Isso você vai guardando, né? O meu marido me fez raiva, né? Eu tô com aquele ódio mortal. Você vai guardando. Eu discuti no trabalho. Você vai guardando. Então, tudo isso você vai guardando, né? Tudo isso você vai guardando. Morreu alguém da minha família, morreu a minha mãe, morreu o meu pai. Eu não aceito. Eu fico com raiva de Deus, eu vou guardando. E aquilo vai virando uma bagunça dentro desse homem interior. Vai virando uma bagunça. E aí, em um determinado momento, chega
a tua senha de tu partir daqui, de tu sair daqui. E tu leva tudo isso, a tua alma ela vai carregada de tudo isso. Por quê? Muitas vezes tu se preocupou muito com o teu homem, com a tua mulher visível. Aquela mulher que olha, tu olha no espelho e diz, estou perfeita, agora eu estou perfeita. Né? Botei um silicone aqui, botei na bunda, botei não sei aonde. Ah, eu estou perfeita para a visão do povo do mundo, eu estou perfeita. Né? Mas o que tu vai levar não é isso, porque isso vai ficar aqui. Né? Isso vai ser comido pela terra. Nada vai se aproveitar daqui, ó, dessa carnezinha aqui, não aproveita nada. Mas aquilo que a gente tem aqui dentro é o que vai valer. Né? É a pessoa arrogante que você era, você deixar de ser. É isso que você vai levar. Porque a arrogância, a própria palavra vem dizer aqui, a pessoa que é arrogante, a pessoa que é prepotente, a pessoa que não tem humildade, né? Tá tudo aqui dentro. É o homem interior que carrega tudo isso. E tudo isso é pecado na visão de Deus. E tudo isso tu leva, né? Muitas vezes por fora, tu tá beleza. Toda perfeita, malhada, tá perfeita, né? Tudo que tu quer, tu compra para te embelezar, né? Pronto, eu tô linda, tô maravilhosa. Tem gente que se sacia, né, com essas coisas. Ah, hoje eu vou no shopping, hoje eu vou comprar e fica saciada. Ah, hoje eu vou viajar. Aí viaja. Nunca tem um paradeiro. Compra tanta coisa que nem usa, mas se sacia com aquilo porque a visão sacia ela. Né? E Jesus diz, é tudo passageiro. Quando chegar a tua vez de deixar tudo isso, tu vai deixar tudo isso para outra pessoa da família. Alguém vai ficar com as tuas coisas. Alguém. Tu não vai levar nada. Nem a roupa que tu veste. Aqui ou lá a gente vê na internet, tem uma frase que diz, né? Você só escolhe a roupa, você só leva uma roupa quando você vai. A roupa que escolhem por você. Mas é errado, porque nem isso a gente leva. A alma ela não é vestida. Né? A roupa ela se acaba aqui embaixo. Então nem a roupa que escolheram, né? Naquele guarda-roupa cheio de roupa que você não dá a ninguém, que você não empresta a ninguém, nem isso você pode escolher. Porque a gente poderia dizer assim, eu vou morrer, vou deixar essa roupa bem linda aqui, eu ir com ela. Mas tu não sabe onde tu vai morrer, né? Tu não sabe. Então, muitas vezes tu nem vai com aquela roupa que tu escolheu. Antigamente, né? No tempo dos nossos avós, essas pessoas assim, tinha gente que até caixão já comprava, tá repreendido, e botava dentro de casa. Caixão, a roupa, aquela roupa lá que parece, né? Tem uma mortalha já pá, vestir lá, tudo certinho. Minha velha mãe já dizia, né? E eu morria de medo dessas histórias, porque eu achava que ela ia comprar um caixão daquele jeito e ia botar ali dentro de casa, né? E eu nunca mais ia dormir na minha vida olhando para aquele caixão. Mas era assim, né? Nem isso a gente leva, nem a roupa que a gente veste para ser enterrado, porque fica aqui na terra. Então, Paulo vem ensinar a nós hoje. Não priorize as coisas que você vê. Priorize as coisas que tem aqui dentro. Né? Tente mudar o máximo que você puder enquanto há tempo. Porque o que você vai levar para Deus, o que vai te garantir a entrada no céu, a entrada na vida eterna, é a tua mudança de vida. Né? É a gente cuidar da nossa mulher interior, daquilo que a gente tem aqui. Né? Se hoje houve uma discussão, que amanhã eu possa pedir perdão. Né? Se hoje eu estou com raiva, com rancor, com ressentimento, mas não estou conseguindo pedir perdão a ninguém, então vá confessar, vá jogar isso aos pés de Jesus, porque Ele vai te dar força para isso, né? Para que você possa enxergar. Leia sempre a palavra de Deus, medite sempre a palavra de Deus. Isso aqui é alimento para a nossa alma, é mudança de vida, né? A gente vê o quanto a gente é frágil. Um ser humano, quando está falando
Porque a gente lê isso aqui, a gente medita, a gente lê, a gente entende, a gente passa, mas a gente é fraco. A gente é fraco, porque se a gente não vigiar, a gente cai aqui, cai acolá. Por quê? O nosso humano, ele pede. Né? O nosso humano. Mesmo a gente sabendo que está errado, mas o nosso humano pede. Por quê? Porque a gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente é humano, né? A gente não consegue. E aí a gente tem que trabalhar. E você só trabalha se você for buscar esse alimento sempre. Você busca esse alimento na Santa Missa, recebendo a Santa Comunhão, é o seu alimento espiritual, é a Eucaristia, né? Ali você encontra muita força, como eu estou dizendo, num momento de oração desse, Deus pode te escolher a você ter revelações ali, naquele momento em que Ele está presente. Ele escolhe, o Espírito Santo, ele pousa onde Ele quer. Aonde o coração está aberto, Ele vem e Ele faz morada, né? Então, você tem essas experiências, né? Mas para isso você precisa mudar aos pouquinhos. Eu preciso mudar aos poucos, todos os dias um pouquinho. Hoje eu vou ler isso aqui, hoje eu vou meditar isso aqui, hoje eu vou tentar, né, ver onde é que eu estou errando. Meu Deus, como é que está meu interior, né? Aí eu vou fazer o quê? Um exame de consciência. Como é que está meu coração? Eu tenho algum intrigado? Eu tenho alguma pessoa que eu não falo há muito tempo? Que eu guardei esse rancor por isso, por aquilo outro? Será que eu não preciso perdoar essa pessoa? E assim sucessivamente. A gente vai fazendo esse exame de consciência e a gente vai encontrando coisas que está guardada muitas vezes por muitos anos, por muito tempo. E você vê que o perdão, ele é libertador. Se você perdoa, se você libera perdão, você ganha um tijolinho lá para essa morada que a palavra diz aqui. Temos uma outra morada, não é essa morada de tijolo que a gente vive, né? Isso aqui vai se desfazer. Não olhe para os seus bens materiais como se só existisse aquilo para você. Olhe para a sua família. A família, ela tem mais valor do que os seus bens materiais, do que o seu carrão, do que a sua mansão, seja lá o que for, né? A sua família, ela tem mais valor. Por quê? Porque o que você vai levar para Deus é isso. Deus vai cobrar de você. Cadê? Cadê seu filho que não está aqui no meu colo, né? Cadê seu filho? Você abriu o coração para se converter, para fazer minha vontade, eu estou aqui, mas e seu filho, onde é que está? E seu esposo, aonde que está o seu esposo, aquele que você veio diante de mim, que você veio jurar amor eterno, na saúde e na doença, né? Na riqueza, na pobreza, né? Cadê aquele juramento que você fez, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. A gente tem que cuidar da nossa mulher interior, do nosso homem interior, como se fosse um bebezinho, né? Que é onde a gente tem 100%, 101% de cuidado no bebê, né? Toda a nossa atenção é voltada para aquela criança quando ela nasce. Pronto. O nosso eu interior precisa ter todos esses cuidados, né? O cuidado, por quê? Porque eu estou caminhando aqui para encontrar uma vida lá em cima, uma vida eterna que vai me cobrar todos os mandamentos, principalmente o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, né? Então, como eu amo a Deus? Quando eu obedeço a Deus. Se eu não obedeço, eu não amo. Se eu não obedeço, eu não amo. Então, eu preciso, de alguma forma, encontrar um meio de obedecer. Mesmo que eu obedeça durante um tempo, mas depois eu caia ali, eu caia acolá, mas eu estou levantando. Senhor, eu estou lutando, o Senhor está vendo? Porque quando eu tenho uma tribulação à minha frente,
ou uma tentação à minha frente, que eu sei que eu não vou conseguir passar por ela, eu vou lá. Aí eu converso, chamo ele para conversa. Senhor, é o seguinte, essa tribulação está aqui. Essa tentação está aqui, essa tribulação está aqui. Essa tentação está aqui. O Senhor tem que afastar de mim, porque o Senhor está vendo que eu vou cair. O Senhor está vendo que eu quero cair. Eu quero cair porque eu sou humana, né? Eu sou humana, então eu quero cair. Então o Senhor não faça uma coisa dessa, não me teste a esse ponto, né? Me teste até onde eu posso aguentar, porque a minha intenção não é cair, mas eu sou humana. E o que é que o Senhor colocou em nós? Desejos, sensações, né? Principalmente se relacionando a relacionamentos. Então, não me coloque uma coisa dessa porque eu não vou resistir, eu vou cair. Então, eu vou logo lá e digo isso. E por incrível que pareça, quando eu saio de lá, eu saio diferente. Eu já olho para aquela tentação diferente. Eu já olho com aquele olhar de que eu não quero. Por quê? Porque o Espírito Santo dele já habitou. Ele já fez algo para me ajudar ali. Mas eu também preciso ajudar aquilo ali. Eu tenho que parar de andar perto. Eu tenho que parar de passar perto. Então eu tenho que fazer minha parte. Né? Assim, a mesma coisa a tribulação. Ele só nos dá, a palavra diz, ele só nos dá aquilo que a gente pode alcançar. Aquilo que a gente pode passar. Então, quando a tribulação vier na nossa vida, a gente não tem que entrar em depressão. Por que existe tanta depressão no mundo? Porque você não vê mais a solução para a sua vida, a solução para aquele problema. Né? Às vezes é um câncer. Por que tanta gente se suicida? Porque diante de um problema não vê solução. Aqui na Terra existe solução para tudo nessa vida. Só é sentar, ter paciência e estudar o que vai se fazer diante de um problema. Agora, só não tem solução para a morte. Depois que tu morre, acabou. Acabou. Então, é por isso que existe tantas depressões, né? Por conta disso. E a gente tem que caminhar na certeza de quê? Na certeza de que existe uma vida eterna nos esperando. Mas para isso, a gente precisa caminhar aqui na Terra em busca dessa conquista, né? Que é ganhar a vida eterna. Amém? Então, a gente precisa ler isso aqui devagarzinho, umas 2, 3 vezes. Lê, relê e medita. Vamos meditar dentro do nosso coração do que a gente precisa. Alimentar esse homem que mora aqui, dentro de nós. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.